Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Sejam bem-vindas, bem-vindes a essa live de hoje, que faz parte de uma série de lives diárias que eu venho fazendo desde a semana passada, onde eu estou falando sobre diversos temas relacionados à autoria. As lives acontecem de segunda a sexta-feira, aqui no Instagram da escritacurativa.gz. Na semana passada foi lindo, né? A gente teve encontros incríveis. A gente falou com a Amanda Barreta, a gente falou com a Ana Silvia de Moraes, com a Paula Ramoneda. Olha a Adri chegando, a Liane, olá, beijo para vocês. Falamos com o Rodrigo da Costa. Então foram lives especialíssimas, porque essas lives que eu tô fazendo são uma preparação para a Semana de Construção da Voz Autoral, que vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de junho. Vai ser um evento online gratuito, no qual eu vou dar 3 aulas, né? 3 aulas para pensar formas de deixar os textos mais potentes, né? De construir, de encontrar, de redescobrir essa voz autoral nossa, que é abafada por uma série de coisas, né? E essa voz, é claro, quando eu falo isso, eu não tô falando só de textos, né? Uma voz que escreve texto, mas uma voz que escreve vida, que escreve o corpo no mundo, né? Então, é nesse lugar que a gente vem falando, né? Da construção de si como obra de arte. Então, muitas pessoas, né, que passaram pelas lives durante a semana, depois me mandaram uns feedbacks muito legais, porque achavam que as lives ia ser só pra gente falar sobre escrita. Oi, Renan, muita saudade de você também, meu querido. Sintam-se todos beijados. Hoje eu não vou conseguir ficar cenando muito, porque eu vou ficar aqui falando e tentando elocubrar umas coisas aqui com vocês, mas eu tô vendo todo mundo que tá entrando. Então, mas na semana passada, ao invés da gente falar só de escrita, a gente estava falando de escrita e de coisas muito ligadas à nossa experiência na vida. Então, a gente encontrou a Amanda, que é gestora cultural, ela é terapeuta, esquizoanalista. Então, ela estava falando de autoria desde esse lugar. A Ana Silvia, que veio falar com a gente sobre autoria na academia, né? Ela é doutoranda. Então, como é isso, ser psicanalista e ao mesmo tempo dar aula para imigrantes de idiomas estrangeiros, fazer um trabalho sobre isso acadêmico. Então, ela falava desde esse lugar. A Paulinha chegou com uma vivência especialíssima, né? Falando da sua autoria, como foi essa conquista através do Escrita Curativa, do curso de Escrita Curativa, e ela trouxe pra gente a questão do desejo, né? A questão do corpo, né? Do corpo que não se cala, né? Diante desses desejos e que quer ser voz, né? Que assim se colocar no mundo, né? Olha o Daniel, olha a Annelise, coisa linda da minha vida. Então, a gente vai fazer uma continuidade, né, dessa semana passada. Vamos fazer mais lives essa semana toda. Hoje eu tô fazendo um pouquinho mais cedo, porque começam uma nova turma agora de Esquizo Histórias, agora à noite. Mas mas essa semana ainda a gente vai falar com a Cris Yamazaki, que é editora. Então, ela é editora, ela é revisora, ela é uma artesã de palavras alheias também, né? De corpos alheios. Vai ser muito legal falar com ela. A gente vai trazer a Ana Brandão, que é poeta, mas também é ilustradora. Além de ilustradora, ela é tatuadora. Então a gente vai pensar um pouquinho que lugar é esse de se marcar a sua autoria no corpo de uma pessoa, né? Uma autoria feita de sangue. Eu acho maravilhoso isso. E a gente vai trazer a maravilhosa Malu Aguiar, que é do percurso, que também é terapeuta, esquizoanalista. Então, que eu admiro pra caramba. Vão ser papos muito interessantes, muito interessantes. Pra quem não me conhece, tá chegando agora, eu sou a Jerusa Zeunes, eu sou escritora, sou professora e sou esquizoanalista também e criadora do método da escrita curativa, que é o que a gente está falando aqui agora. E hoje, nessa live, eu vou trazer para vocês uma convidada especialíssima, que vai ficar aqui com vocês por uns 40 minutos, falando um monte de coisa legal. Essa convidada sou
Eu mesma! Hoje sou eu aqui, falando aqui comigo, para vocês, né? Jerusas Eunes por Jerusas Eunes, pensando com vocês questões sobre respiração. E por que falar sobre respiração, né? O título dessa live, ela é Respirar para quê? Ou de como sobreviver à própria história, né? E de como sobreviver na própria história, né? Então, esses jogos linguísticos também são alguns cortes para nos fazer pensar um pouquinho sobre essa questão da respiração, trazer uma reflexão sobre isso, que é tão cara a autoria, né? A gente não chega a uma voz autoral sem passar pela respiração, né? Porque a respiração, ela é o lugar onde se funda um ritmo, o nosso ritmo, né? O nosso ritmo que, por sua vez, tá ligado ao desejo, né? Ao desejo do corpo, ao movimento do corpo. E aí, eu fiz aqui, vou abrir aqui meu Word, porque eu tenho uns tópicos de coisas que eu não quero perder de falar hoje. Oi, mãe! Oi, Lu! Maravilhosas! Que bom que vocês estão aqui. Mas olha, então, várias coisas me levam a pensar a respiração aqui hoje, né? Eu fiz várias lives, inclusive, porque isso já vem me acontecendo, né? Grazi, tudo bem, querida? Esse pensamento da respiração já vem me acontecendo, né? E em algumas lives isso ficou mais incisivo, né? Especialmente na live da Carol Rolim, quando eu falei um pouquinho com ela sobre isso, né? A gente já abriu um pensamento sobre respiração, e na live passada, né? Que é a última live da semana passada, que foi com o Rodrigo da Costa, que ele trabalha com respiração. Então eu terminei essa live falando com ele sobre respiração, mas mesmo aparecendo, isso ele é um tema que me provoca muito e que tem guiado os meus estudos com a escrita curativa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, então, encadear aqui umas ideias, né? Para construir, assim, esse pensamento lógico que liga a respiração à escrita autoral, né? E a possibilidade de encontro com a voz autoral, que é o que nos chama aqui hoje, né? Bom, para começar a pensar, a respiração, ela tá ligada ao ritmo, né? O que é o ritmo? O ritmo é um modo, uma maneira, né? Uma maneira de um corpo se movimentar. Se movimentar na vida e na escritura, lógico, né? Não só na vida, mas também na escritura. Então, por isso, para mim, né? A respiração, ela impulsiona o ritmo. Ela impulsiona, ela é responsável por esse ritmo. Então, cada um de nós tem um modo singularíssimo de se movimentar e, consequentemente, um modo de respirar, né? Isso é o que faz a autoria, a singularidade, né? No entanto, a gente vive num tempo que respirar tem sido cada vez mais complicado, né? A gente vê isso, né? Nosso corpo se contrai, né? E se contrai diante da própria história. A gente prende a respiração, porque a gente vive quase que sempre em sobressalto, né? Em susto, como se numa expectativa, né? Diante do que vem, diante do mal que vem, né? Porque parece que sempre é um mal que nos espreita, né? Então, a respiração, ela é um modo, né? De estar vivo. De estar vivo, né? Sem respirar, ninguém vive. Isso não é uma metáfora, né? E por isso ela tem muito mais a ver com o desejo intenso de produzir escrita, de produzir escritura. Tô com uma dificuldade de colocar o meu celular parado, porque ele não tá parando aqui. Deixa eu ver, vou fazer isso aqui pra ele parar. Ah, ele parou. Vamos lá, pera lá. Então, olha só. Então, tá bom. Então, cheguei nessa primeira parte que eu queria falar, né? Que a respiração tá ligada a esse modo intenso de produzir escrita, né? De escrever um modo. Por que a escrita? Porque a escrita ela se lança por uma página de papel. E nessa página de papel, eu tô viva nessa página de papel, né? E aí eu posso entrar em contato direto
com a minha respiração. Eu vou voltar aqui porque eu vou precisar fazer um panorama aqui para ficar mais claro isso que eu tô falando, né? A gente, na história, né? A gente pensar a história, né? Com letra maiúscula, né? Nesse panorama da história com letra maiúscula, que é também a nossa história, mas que ela é atravessada por todas as minhas histórias, outras, né? As que são inventadas por mim, as que são inventadas pelo outro, né? Essa história com letra maiúscula mostra pra gente que respirar tem sido um privilégio, né? Então, todo tempo, a busca é por nos cortar o ar, né? Então, a gente vai... Ah, tá ruim, é? Não tá sincronizado? Eu acho que tem alguma coisa aqui que... Eu vou colocar aqui o dados móveis. Deixa eu ver. Se tá com pouca internet. Vou ligar aqui. Os dados móveis, quem sabe melhora, né? Obrigada, Silvia. Vão falando. Se tiver algum problema, vocês vão me falando, tá? E esse negócio de respirar, que parece tão simples, e que não é nada simples, claro. Eu não sou sozinha, não tô falando sozinha, né? A gente tá vivendo cenas horríveis, né? Onde se cortam o ar, né? O Achille Mbembe fala muito disso, como vários textos sobre como a questão da necropolítica, né? Que é essa política de quem a gente escolhe para deixar vivo, né? Então a gente vê policiais sufocando negros, né? Sufocando asiáticos, pessoas com doença mental, né? Pessoas que não falam, né? Que não podem ou são impedidas de colocar a sua voz, né? A sua voz no mundo. Então a gente está sendo sufocado o tempo inteiro, né? A gente vive o holocausto das florestas, como fala o Evandro Nascimento, né? Ele fala disso no seu livro que chama Pensamento Vegetal, um livro muito bonito. Silvia, será que melhorou? Mais alguém acha que não tá ruim a conexão? Ou ela chegou, né? Tava meio parado e agora eu percebo que tá dando linha na pipa, né? Qualquer coisa vocês me falam, tá? Mas além da asfixia, né, provocada pelas formas do mal, seja a forma, como eu disse, da necropolítica, seja como os incêndios, né, nessa metáfora, que não é uma metáfora, que é um pedaço de... Imagina, Silvia, obrigada. Um pedaço de real, né, com essa questão do holocausto das florestas, mas também a asfixia que a gente vive pelo capitalismo financeiro, né, isso quem fala muito é o Franco Bernardi, em vários livros dele, aquele livro extremo que ele escreveu, e tem um livro que chama Asfixia mesmo, né, tudo isso dentro de uma pandemia, né, que a marca, né, do Covid-19, que era matar cortando a nossa respiração, né? Então, como a gente vê, toda morte, toda forma de morte é oriunda do corte na respiração. Mas nem sempre a gente percebe que estão cortando o nosso ar. A gente vive aqui, né, no meio dessa... Eu moro na Paulista, aqui em São Paulo, a gente vive no meio de uma poluição danada e a gente vai aprendendo a respirar, né, nesse lugar difícil que são os grandes centros urbanos, né? Mas tem outras formas de cortar, né, o ar do vivo, né? Cortar a nossa respiração. Porque o nosso tempo é um tempo da velocidade, né? E a gente precisa, né? Dizem pelo menos que a gente precisa caber, né? Caber nesse tempo. Aí a pergunta que eu começo a fazer para mim mesma, como minha convidada, né? Se esse tempo é o nosso tempo, né? Se de fato ele é nosso tempo ou se ele pertence ao poder, né? Se ele pertence ao poder, eu preciso caber no tempo do poder, que não é um tempo meu, né? Então vejam, eu tô dando toda essa volta para tentar chegar num lugar onde eu
tenho e crio uma consciência da minha respiração. E aí vocês vão perceber também por que eu tô falando tudo isso e como isso se liga à questão da escrita curativa e se liga à questão da escrita criativa, da escrita de si no mundo e dos nossos próprios textos, né? Porque vejam, ó, vou dar um exemplo muito didático de algo que me aconteceu, né? Então, olha só, vocês estão seguindo o meu perfil, né? Que é o perfil da escrita curativa.gz. Então, e vocês estão vendo que esse perfil tá lindo. Eu, particularmente, eu acho ele tão bonito, né? Tão colorido, tão dinâmico, tão mágico, né? Eu tenho uma equipe que faz, eu não faço isso sozinha, imagine, eu nunca saberia fazer. Eu tenho uma equipe incrível que trabalha comigo, são 2 meninos, né? Na verdade, são 2 homens incríveis, super talentosos, né? São eles que me filmam, eles fazem os ajustes nos vídeos, colocam os cartazes, né? Colorem, né? O nosso espaço, esse nosso espacinho aqui, e se empenham na divulgação disso tudo. Que é o quê? Que disso tudo que é a minha vida. Porque a minha vida, o que eu mais acredito, é isso que eu tô dividindo com vocês, é a escrita curativa. E aí, o que esses meninos fazem, né? Eles selecionam e cortam trechinhos que são considerados interessantes das coisas que eu falo. Porque eu falo um monte com eles, eu bato papo com eles. Ai, Annelise, também muitas saudades, muita. Fico até emocionada. E aí eu falo coisas, eles cortam, eles constroem pílulas, e essas pílulas elas me ajudam a encontrar vocês, porque vocês vão ver que a gente tem interesses em comum, né? Então, como eles estão fazendo um trabalho lindo, isso não tenho o que dizer, né? Maravilhoso. Mas aí, olha só, dentro desse trabalho lindo, teve uma vez que eu abri o meu perfil e eu vi um vídeo, né, meu, e ele tava cortado assim, né? Então, eu falava uma coisa e logo vinha uma sequência daquilo que eu falava e depois vinha mais uma sequência que eu olhei assim, a Bel chegando aí com a editora Caixote, minha maravilhosa, né? Então, eu me sentia assim, uma robô falando super rápido, tava tudo cortado, tudo meio picotado, né? É claro, tinha uma mensagem específica do que eu tinha falado, ela tava lá, mas eu não tava, entende? Eu não tava me faltando eu mesma, né? Naquele vídeo, né? Achei muito estranho, né? Achei muito estranho. Porque eu não me reconhecia naquilo, né? Eu me lembro de ter visto e falado pra eles, nossa, mas cadê eu? Né? Só tinha palavras, né? E eu falo rápido, como vocês estão vendo, né? Eu falo rápido, preparei pra falar alguma coisa aqui de 40 minutos, mas provavelmente em 20 eu vou estar lá. Não é bem assim, né? Porque eu respiro rápido, tenho uma respiração acelerada, né? Eu tenho um corpo todo acelerado. Então, nesse vídeo, eu tava mais acelerada do que eu sou, né? E tinha uma informação. Então, vamos recapitular. Eu não tava lá. Eu tinha uma informação, mas não tinha corpo. O meu corpo não tava ali naquele momento. Bom, daí eu perguntei pra eles, né? O que aconteceu, né? Por que esse vídeo tá assim, desse jeito? Aí eles falaram, isso acontece, fica tranquila, né? Pode falar como você quiser, né? Porque depois a gente vai e corta a sua respiração. Eu achei aquilo, gente, incrível. Eu falei assim, olha, isso acontece porque a gente corta a sua respiração para ficar mais dinâmico, para dar mais tempo. Eu fiquei em choque, né? Eu perguntei, mas a gente tem que fazer isso? Olha que tem toda uma lógica. Porque daí eles falaram assim, sim, né? A gente tem que fazer isso, né? Porque a gente precisa de uma coisa muito rápida, muito ágil para passar a ideia que você precisa, senão as pessoas te cortam. As pessoas cortam o vídeo na metade e param de ver, porque elas não têm tempo para esperar o vídeo todo, né, acontecer. E aí, eu fiquei pensando, nossa, gente, que incrível, né? Isso me acendeu uma luz, claro, um pensamento filosófico ali, todo, né? Tava tudo ali, né? Um monte de coisa para se pensar, porque aquilo parecia muito óbvio. Como assim, né? Nós estamos cortando o nosso próprio ar, né? A gente tá cortando o nosso ar, nós estamos cortando uns aos outros. Então, se a gente está cortando o ar um do outro, em alguma medida a gente está se matando, né? Não é?
Não é isso que a gente está fazendo? Se a gente está cortando o ar? Se você me manda uma mensagem de 10 minutos, de 8 minutos, uma mensagem no Instagram, no Instagram, naquele outro, no WhatsApp, e aí o que eu faço? Eu olho aquilo, não tenho tempo, né? A gente não tem tempo, a gente acelera, né? A gente acelera. Então eu te acelero para você passar mais rápido. Só que eu faço isso e eu tô te perdendo, porque você não é a informação que você está passando. Você é um corpo acontecendo, uma experiência. E eu elimino toda a minha experiência com você quando eu faço isso. A gente fica só num enunciado cru, né? Então, e por que a gente tá fazendo isso, né? Por que a gente tá se matando, né? A gente tá se matando porque a resposta é a mais óbvia possível, né? Porque existe um sistema, né? Um sistema que corta o nosso ar para eu estar bem no sistema, né? Para eu ser rápida, para eu ser veloz, para eu passar informação, para eu ser funcional, né? E só que não é só com informações que a gente fala com afetos, né? Eu não falo com informações só, eu falo com com que eu trabalho, né? Eu trabalho com o meu corpo, eu falo com e falo o meu corpo, né? Não é que eu falo com ele, eu posso ficar sem ele para falar, né? É um corpo que sente, que se afeta, é um corpo que pensa, né? Então, por isso, é um corpo que gagueja. O meu corpo gagueja. Vocês estão vendo ele gaguejar, né? Porque o pensamento, na sua natureza de pensamento, de experiência pensamental, mas experiência física, experiência corporal, ele tem que ter um tempo para se construir, né? Ele precisa de uma duração. Ele não se faz, né? Vocês percebem, né? Ele tá acontecendo, ele tá construindo. Por mais que eu tenha feito aqui alguns tópicos para eu não esquecer a sequência que eu falei, eu me perco da sequência porque outras coisas estão me atravessando enquanto eu tô pensando essa sequência que eu não tinha pensado na hora. Então isso tá se construindo junto, né? E isso envolve cortes, né? Cortes de corpo. Respirar. Porque o meu pensamento, ele precisa subir, içar os andaimes da minha carne, né? Porque às vezes o meu pensamento, que a gente imagina que o pensamento está acontecendo aqui na cabeça, só que não, ele está acontecendo no corpo inteiro. Então, por exemplo, tem um pensamento agora, pode estar acontecendo, um pensamento do meu pé, né? Ele tá compondo aqui esse todo que eu tô trazendo. E ele precisa alçar o meu corpo inteiro para ele sair em forma de voz, né? Então, quando eu tô parada, né? Gaguejando as palavras, né? Quando eu tô... É porque eu tô construindo o meu pensamento. É porque eu tô construindo uma experiência do pensar. Não é uma experiência do pensar que tira o corpo, mas é uma experiência do pensar que se faz no corpo e por isso leva em conta todos os afetos, né? Então eu vou vivendo essa experiência pensamental e corporal. Se alguém tira isso da gente, o que tá acontecendo? Essa pessoa tá amputando o processo. Ela tá tirando o processo, né? Entendem como que isso funciona? Isso que eu tô falando aqui pra vocês, que eu tô dando o exemplo dos meninos, que eles vão ficar bravíssimos comigo quando vê isso, porque eles não sabem que eu tô falando isso. Mas isso é uma ilustração, porque a gente é levado a fazer isso o tempo inteiro na escrita, o tempo todo na escrita, no trabalho, na escola, em qualquer instituição. A gente precisa construir sempre textos mais claros, mais concisos, mais objetivos, mais diretos, né? Mais impessoais, né? Mais funcionais, né? Por isso que quando a gente fala assim, agora vai ter uma DR na relação, né? Então, eu tô lá no meu casamento, na minha relação, seja qual seja, e eu preciso discutir a relação. Aí todo mundo já fica assim, discutir a relação, eu não gosto de discutir a relação. Por quê? Porque não é simplesmente falar o que tá pensando, né? O que a gente tá pensando, às vezes o que a gente tá pensando é desmentido pelo nosso corpo, pelo movimento que esse corpo faz, pela forma como ele respira, né? Então,
É claro, né? Então, fazendo uma fala aqui, eu falei isso para os meninos na agência, né? Os meninos que me ajudam. E eles, claro, super entenderam. Eles estão virando filósofos comigo, né? De tanto que a gente fica discutindo. Mas esse evento foi muito importante para mim, porque ele me deu uma impressão que é assim, ó. É ou matar ou morrer, né? Ou matam, né? Ou eles cortam a minha respiração, ou o público, né? Esse público ficcional que a gente imagina que pode estar aqui ou pode não estar, me corta porque não tem paciência de ouvir o quê? Ouvir o meu tempo, né? E daí, sobre isso, eu abriria um parêntese inteiro para falar do tempo que a gente destina aos nossos autores, né? Aos autores que a gente lê, aos nossos escritores e escritoras preferidos, né? Como a gente doa o nosso tempo e o nosso corpo pra gente incorporá-los. Mas isso é uma fala para uma outra live, para um outro momento, né? Porque o que a gente tá fazendo quando a gente tá lendo? A gente abre o corpo para receber o tempo da outra pessoa. Nossa, a gente abre o corpo para ela viver em nós. Isso é muito lindo, gente. Isso dá uma live super maravilhosa e poética, né? Mas aí, né, bom, então eu percebo que as pessoas, né, vocês, a gente tá percebendo isso o tempo inteiro, que as pessoas não têm paciência de ouvir os nossos tempos, né, o nosso ritmo, o nosso corpo e a nossa voz autoral, né, e especialmente eu, né, que estou falando sobre autoria, né, e aí isso tudo é muito curioso. Ai, Annelise, agora que vê, tá vendo? Eu acho que foi o meu pé que pensou isso, acho que eu vou fazer sim, porque isso vai ficar maravilhoso mesmo. Vamos fazer juntas? Ó, Annelise, olha só, chegou o convite, agora você não pode escapar de mim. Vamos fazer uma live nós duas juntas. A gente vai falar sobre isso, sobre o tempo que a gente destina aos nossos amores, aos escritores, né? Mas então aí a questão... Qual é, então, a questão que eu queria trazer para vocês, né, sobre respiração? Precisa ser assim? Angélica, querida, precisa de fato ser assim, né? Como, então, eu posso fazer para respirar? Bom, primeira pergunta, né? Se precisa ser assim? Depende, né? Depende. O que eu quero? Essa é a primeira pergunta, né? Eu quero que você não me mate. Então, eu preciso, né, de algum modo, né, cortar esse ritmo, cortar esse ar para te encontrar. Tudo bem, né? Eu sei disso, né? Eu aceito fazer isso, eu já conheço o sistema e conheço o meu corpo, né? Então, eu tô usando esse sistema um objetivo, né? Que é um objetivo meu. Que é, obviamente, o quê? Quebrar o sistema. Mostrar o sistema. Mostrar, olha, existe um sistema que tá cortando a minha voz. Então tá. Mas, então, eu vou nele, mas para depois eu fazer uma invasão e quebrar tudo, né? Quebrar o sistema. Então, eu preciso mostrar que esse sistema nos cansa, né? Que ele nos rouba de nós mesmas. Não é? Que ele nos corta a coisa mais importante, que é a nossa vida. E o que é a coisa mais importante da nossa vida? O nosso desejo, o nosso movimento. É aquilo que faz com que algo em mim vá ao encontro de algo em você, né? Então veja. Primeiro, então a gente precisa tomar consciência de que a gente está fazendo isso. Porque se a gente não tem essa consciência de que está fazendo isso, né? Aí a gente tá fudido. Tá fudido, né? Então, tomar consciência de como a gente tem que acelerar em alguns lugares para que depois possamos impor a nossa respiração, a nossa voz, porque a minha respiração é responsável pelo meu ritmo, pela minha singularidade, né? Pela minha marca autoral, pela minha inscrição no mundo, né? E agora, eu até lembrei que hoje eu tava no grupo da Fábrica de Cânones e o Eduardo Guimarães mandou um trecho de um livro que vai ser publicado agora, da Natália Moreno, e eu achei maravilhoso. Eu até copiei aqui os 2 versos. É um poema dela que diz: corta o que te rasga ao meio, ninguém merece ser metade.
Nossa, é maravilhoso. Eu falei, nossa, caiu como uma luva para o que eu tô falando. Corta o que te rasga ao meio. Ninguém merece ser metade. E é isso, né? Corta aquilo que te corta, né? Ah, Ana Amália, que maravilhosa! Um beijo, Ana Amália tá em Paris. Tá na França, coisa linda. E agora, a segunda pergunta que eu fiz para mim mesma, né, era, então, como respirar? Como fazer para respirar, né? Essa é uma pergunta mais complexa, né? Por quê? Porque primeiro eu teria de me perguntar, como eu respiro, né? Você sabe como você respira? Essa é a primeira pergunta. Eu tenho uma ideia, né? Mas na verdade a gente não sabe como respira. Porque a respiração, ela participa de algo do imprevisível, né? A gente não sabe. Por quê? E por quê? Porque ninguém ensinou a gente a respirar, né? Quando a gente nasceu, a gente já começou a respirar, seguiu respirando, tá respirando até hoje. Eu acabei de chegar, atrasei pra fazer a live, né? Porque eu tava fazendo pilates, né? Então eu tenho uma professora de pilates, que é incrível, a Luana Bigatti, e ela me ensina a respirar. Quando eu chego lá, ela fala assim, nossa, Jerusa, você tá com a respiração curtinha, né? Você não tá levando a respiração lá pro pulmão inteiro, seu pulmãozinho pode necrosar, né? Fala com aquela voz super delicada, seu pulmão pode necrosar, você não sabe respirar, você não joga o ar na barriga. E eu falo, nossa, é verdade, aí lá eu faço certinho, do jeito que ela pede pra eu respirar. Eu saio até cansada, parece que eu nunca respirei na vida, nunca vi que era tão difícil respirar. E tudo bem. Só que não é sobre essa respiração também que eu tô falando aqui. Porque essa respiração, ela tá circunscrita a um espaço. Então eu respiro, né, toda a minha potência ali da respiração, na aula do Pilates, na aula do yoga, na terapia do renascimento, né? Então eu respiro. Mas eu não falo dessa respiração. Olha que curioso, né? Essa respiração certa. Se é que existe uma respiração certa. E o que eu tô falando mesmo, né? É da respiração, dessa respiração do dia a dia. Que é uma respiração poderosíssima. Poderosíssima, porque é uma respiração de resistência, não é? Se eu tô viva aqui, né? Se você tá vivo aí, é porque eu respiro e eu respiro de uma determinada maneira, né? E essa maneira de eu respirar resistiu a todos os tipos de morte, né? Todas as mortes que a gente teve que enfrentar. Então, seja a morte física, né? Que a gente chegou próximo, a doença, né? A morte psicológica, a depressão, a morte metafórica, a perda de alguém, os traumas, enfim, as dores, enfim, todos os nossos cortes, né? E quando eu falo cortes, são os cortes da respiração, mas também os cortes no corpo, né? Porque às vezes a gente, para respirar, que a gente não consegue respirar, há pessoas que se cortam também. Então eu também tô falando disso, eu tô falando de tudo, porque esse corte no corpo também é uma inscrição, é uma escrita, né? É uma escrita em si e é uma escrita na página de papel. É violento, tudo é muito violento, né? Quando a gente fala de escrita, vamos falar de escrita curativa, parece que tudo é muito bonito, tudo é muito, um remédio. Não, é tudo muito difícil e muito violento. Você não precisaria falar tanto, né? Enfim, nós sobrevivemos. De algum modo sobrevivemos. A gente sobreviveu respirando. Então, essa respiração, ela é muito potente e muito forte, né? É com ela que eu converso, né? É para ela que eu preciso olhar. Eu preciso olhar para minha respiração. Eu preciso ver a minha respiração acontecendo, né? Eu preciso sentir a minha respiração, né? Olha o Luciano dizendo, né? Às vezes o corte é abrir o corpo para ele respirar. Então eu preciso ver, eu preciso olhar, eu preciso sentir a minha respiração, eu preciso ouvir a minha respiração, para que eu possa também, a partir disso, entender se eu estou usando toda a potência do vivo, né? E isso é muito caro para o meu estudo sobre escrita, né? Para o meu estudo sobre a escrita criativa e a escrita curativa. Mas aí, né, a gente, lógico, ia seguir uma outra pergunta, né? Como a gente pode ver
como a gente pode sentir, como a gente pode experimentar essa respiração que passa tão despercebido pra gente, né? Então é na escrita, aí eu vou ter que dizer pra vocês, não, olha que loucura, né? Porque não é em qualquer texto que eu vou não é em qualquer texto que eu vou experimentar ou que eu vou viver essa experiência da respiração, né? É somente na escritura. A escritura é um conceito que expande a ideia da escrita, porque já contém em si a autoria. Ele se aproxima da ideia de corpos, né? Que eu vou trabalhar um pouquinho mais e me aprofundar um pouquinho mais com vocês nas aulas da Semana de Construção da Voz Autoral. Vou falar um pouquinho sobre a ideia do corpus, né? Como isso se liga, como se liga voz, texto e corpo na escrita, né? É somente na escritura que eu vou poder ter acesso ao ritmo, né? Ao meu ritmo, né? E poder, inclusive, manusear esse ritmo, né? Porque o meu corpo aprenda a respirar a sua melhor versão de respiração. E aprender para quê? Para se moldar a ela? Não precisa se moldar, porque nunca nós vamos ter o nosso ritmo. A gente vai passar a vida inteira e nunca vai descobrir. A gente vai se aproximar desse ritmo, porque esse ritmo, ele participa do acontecimento. E o acontecimento... Ah, aí a Cláudia falando! Olha aí, que linda, Cláudia! É isso! Né? A Cláudia tá dizendo assim, lembro do acontecimento, e ela escreve em letra maiúscula, que implica o corpo. Sim, Cláudia! E esse acontecimento, ele constitui uma quebra. É uma quebra que vem de fora. Ela acontece de fora, o acontecimento, né? Ele acontece quando eu tava de surpresa, né? E ele quebra o nosso ritmo. E aí a gente precisa retomar, né? Retomar esse ritmo e ver como ele vai acontecer. E esse ritmo, ele é fundamental porque ele é responsável pela efetuação da potência, da nossa potência virtual em ato, né? Essa potência que se efetua no ato, né? E que ato? Aqui eu tô falando qualquer ato, mas qualquer ato no qual se efetua a potência. Mas aqui eu tô falando especificamente, né, do ato de escritura, né? Essa potência virtual que se efetua na minha escrita, né? O que é essa potência, né? É o que eu posso, né? É aquilo que eu posso. É aquilo que é esse antes da coisa ser, aquilo que acende a coisa que virá, né? E entre essa potência virtual e o ato efetivado, né, efetuado, existe uma duração. E essa duração, né, é a respiração. É a respiração. Então, esses cortes ritmos que acontecem na minha respiração, que são imanentes ao meu corpo, né, e não são impostos de fora, como agora a Cláudia me ajudou aqui com o exemplo do acontecimento, né? Que existem os cortes impostos de fora, mas também todos esses cortes, né? Esses cortes rítmicos que são próprios, são imanentes à minha produção, a produção de mim mesma, né? A produção do meu corpo na vida, a produção do meu texto sobre o papel, vão provocando variações que voltam sobre o próprio corpo, intensificando. Então, quando eu conheço, né, a minha respiração, eu sei um pouco, não tudo, né, porque o ritmo, ele participa desse insabido, né, eu vou me alimentando, eu diria, me alimentando dessa própria intensidade, como eu tô fazendo aqui, né? As minhas paradas, né? O modo como eu gaguejo o pensamento, o modo como eu tô respirando, retorna sobre mim, né? Eu me ouço, tô prestando atenção, eu me ouço e isso volta.
e volta me constituindo e me tornando mais consistente e mais, por isso, mais forte, mais potente, né? Que é completamente diferente ao exemplo que eu dei, onde eu vejo um vídeo meu, onde eu tô falando um monte de coisa, tudo cortado, sem respirar, e aquilo eu olho e falo, mas o que é isso, né? Por quê? Porque aí esse ritmo, ele tá sendo imposto do exterior, de fora para dentro, por uma máquina social, né? E essa máquina social, ela pode ser, é todo tipo de instituição que nos cala e nos corta a voz. Então, essa máquina social pode ser representada pela família, essa máquina social pode ser representada pelo trabalho, pela igreja, né, pelo próprio casamento, às vezes, porque tudo dita um modo aparentemente correto da gente respirar, da gente se movimentar, o nosso ritmo, né? Não seja assim, né? Fale com nós mulheres, né? Nós mulheres, seja mais tranquila, né? Seja mais ou seja mais assertiva, né? A gente tem direitos iguais aos homens, mas a gente tem que ir lá assertiva, direta, né? Falar racional, mental, chegar e pôr as suas ideias, né? É uma máquina, né? Falando com a gente, né? Ou então a outra máquina falando, olha, você tem que ser mais suave, mais delicada, se estender mais, não falar tudo, né? Calar, né, seus impulsos, para você manter seu casamento, né? Quantos ditames a gente vê de fora, né? E aí, então essa máquina, né? Que é, vamos dizer, uma máquina social, uma máquina capitalística antes de tudo, né? Porque são os meios institucionalizados e capitalistas, é uma usina. Tudo isso compõe essa usina de edição. Porque nos editam pra gente ser robôs funcionais. E limitam o tempo da nossa respiração. Limitam o tempo da nossa respiração e cria com isso uma série de doenças no nosso corpo. A gente fica doente. A gente não respira, a gente fica doente. Então a gente vai ter o quê? Ansiedade, asma, confusão mental. Isso é o básico, né? O básico do corte da respiração. Porque a respiração, o nosso corpo todo respira. Não é só essa via aqui aérea que tá respirando. Todo o corpo respira. Então, brotoeja, coceira, tudo o nosso corpo vai ficar sentindo, né? A asfixia, né? Por quê? Porque o nosso ritmo, então, passou a obedecer uma demanda de fora, uma demanda da máquina social. Ele vai passar a ser determinado de fora, né? E é determinado de fora, só que eu não percebo muito isso, né? Porque ele acaba, por ele ser determinado de fora, né? Ele também acaba vindo como uma paixão, né? Que o que é a paixão, né? Paixão é algo que te afeta e passa a te comandar, né? Te comandar de fora. E aí você vê a sua imagem, né? Você vê a sua imagem, né? Funcional, perfeita, onde cortaram tudo aquilo que é vulnerável, que é frágil, que é processual, que é vacilação. E aí você pode pensar assim, nossa, mas como eu tô bem na fita, olha que bonita que eu tô aí nesse texto, nesse vídeo, parece que eu sei tudo, parece que isso tudo saiu de uma forma tão natural, ou então, nossa, olha meu Instagram como tá, nossa, eu escrevo, não vacilo, como ele tá legal. E a gente se encanta de nós mesmos. E aí a gente vira cúmplice disso que tá nos matando. A gente vira cúmplice disso quando a gente se olha assim e não vê toda a máquina social, tudo que está acontecendo, né? Toda essa maquinaria que nos constitui assim. E num jogo de espelhamento muito louco, num jogo de contaminação, né? A gente acaba exigindo que o outro seja assim também. Olha que loucura!
que seja editado, que seja eficiente, né? E aí a gente vira cúmplice de um mecanismo. E aí a gente vê todo mundo cúmplice, a gente cúmplice de tudo, né? E aí, isso eu acho algo muito interessante pra gente refletir, sabe? Muito importante pra gente refletir. Porque essa é uma compreensão bonita que o exercício da escrita pode nos levar. O exercício da escrita, né, com um olhar direcionado, né, para isso, pode nos ajudar, né, nos levar a redimensionar o tempo do ouvir-se, o tempo do escutar-se, né? O tempo que a gente destina a nós mesmos, né? E aí eu falei das imagens do WhatsApp, né? Aquelas imagens, não, aquelas mensagens, né? Quantas vezes a gente recebe mensagens? Eu recebo muitas mensagens de 8 minutos, de 6 minutos, porque as minhas relações, e elas são muitas relações, porque passaram por mim muitos alunos que viraram muito amigos, e muitos alunos estão o tempo inteiro, elas acabam sendo relações muito, muito profundas, né? Não tem como, né? Num trabalho desse, você não estabelecer relações profundas. Então, às vezes, você tá naquela correria do dia, você fala, meu Deus, eu vou colocar na velocidade 2, né? Vou aumentar essa velocidade, né? E aí, às vezes, a gente até capta a informação, né? A gente capta ali o que a pessoa quis dizer pra gente e tal, não sei o quê. Só que a gente aí já perdeu o corpo. A gente perdeu o corpo, a gente perdeu a presença, a gente perdeu a duração da pessoa em nós, né? A experiência de viver junto, de viver com. A gente eliminou as nuances das pessoas. A gente eliminou toda a intensidade que a pessoa colocou ali, né? E aí, é como se esse corpo atendesse apenas uma intenção, né? Só que o mais louco é que essa intenção poderia ser desmentida, né, se eu tivesse ouvido a maneira como aquela respiração se efetuou, né? Como aconteceu aquela respiração? Como aconteceu aquele ritmo textual, né? Enfim, né, gente? Olha... É muito complicado, é muito lindo, né? É complexo, né? Como tudo que importa é complexo, o humano é complexo, né? Não só o humano, mas o não humano, o orgânico, o inorgânico. Há uma complexidade muito grande em tudo que é vivo, né? E nós estamos vivas, né? Estamos vivas aqui falando, né? Então, quando a gente fala de respiração e a gente traz a questão do ritmo, né, a gente está construindo uma crítica ao sentido, né? Porque o sentido sempre quer viver do sabido, daquilo que a gente sabe, daquilo que importa saber, né? Ai, que linda a Cláudia falando. Olha, Cláudia, que coisa mais maravilhosa, né? A Cláudia, ela já fez o curso, né? Uma psicóloga incrível, que agora tá morando no Brasil, né, Cláudia? Morava em Portugal e voltou pro Brasil. Me corrija se eu estiver enganada. Ela tá falando, olha, eu lembro de como é reler os meus próprios textos e como a respiração muda, né? Porque esse é um foco, né? No nosso curso, a gente... foca muito a questão da leitura, dessa leitura em voz alta, de respirar e de começar a perceber, né? E aí eu digo de novo, né? Que o ritmo é a crítica do sentido. Por quê? Porque ele é a porção de insabido no meu discurso, né? De insabido, de imprevisível. Ele é a porção que nos transborda. É o nosso transbordamento, é o que se move em nós. É o desejo em nós buscando se efetuar, né? Buscando se efetuar em outros devires. É ondulação. Olha que bonito. Isso quem fala não sou eu que estou falando, né? Porque eu pensei tudo isso muito com dois filósofos que são
pensam a questão da oralidade, a questão da voz, né? A questão do ritmo, que um é o Zumthor, Paul Zumthor, e o Henri Mechonic, que é um teórico da tradução. Eles são fundadores ali, do pensamento da escrita curativa. Eles estão ali desde o começo, a coisa borbulha ali nesse caldo com eles, né? Então ele vai falar muito isso, né? O que é o ritmo? O ritmo é ondulação, é pulsação, é respiração. Ele diz assim, né? Que é preciso traduzir o que as palavras não dizem, mas o que elas fazem. Porque o ritmo não é sobre sentido. O ritmo é sobre sentir, né? Então é sobre o fazer que se constitui, né? Por isso ele vai dizer também que o ritmo estabelece uma relação com a linguagem que não se reduz à língua, que vai além do sentido, pois impõe um outro saber, né? Pois o saber da língua, da semântica, da filologia, não é suficiente para nos conectar a um corpo, para nos afetar e sermos afetados, né? Isso é muito bonito. E aí a Cláudia falando novamente aqui sobre o dar-se conta na palavra falada, né? Isso, dar-se conta. E daí vocês vão pensar, mas aonde tá? É como colocar a voz, então, na escrita. A escrita, ela tá ali na voz. Olha a Fábrica de Cânones entrando. Já falei de Eduardo Guimarães, né? Hoje, da Natália Moreno, daquele poema lindo. Seja bem-vindo, Eduardo, né? A escrita, ela pode conter essa voz. E quanto mais essa escrita, né, se aproxima da voz, né, mas não da voz que me despotencializa, mas da voz como unidade de uma potência, né, como a potência efetuada em ato, mais o meu texto fica com a minha cara, né? E aí eu vou ver isso no texto acontecer, porque quando a gente faz as leituras em voz alta dos textos, a gente vai percebendo que houve cortes ali, houve paradas que a pessoa não preveu na escritura, não foram previstas na escritura. Foi uma imprevisibilidade do corpo que fez com que aquela frase onde ela dizia não vou, ela parasse o não, ela fizesse uma grande respiração ali e falasse vou, né? Então, o próprio corpo acaba, quando eu ouço a minha respiração e vejo a minha respiração, o próprio corpo desmente muitas vezes aquilo que é dito, porque ele faz diferente o acontecimento rítmico, o acontecimento da respiração. E aí é onde eu fico atento e falo, então tem um negócio aí, tem algo acontecendo, meu corpo quer respirar diferente, né? E se ele quer respirar diferente, ele vai transformar toda a minha linguagem. Transformando toda a minha linguagem, ele transforma a mim. Transformando a mim, ele transforma a minha vida, né? É bem o que Luciana diz aqui, né? Ela diz, quando você reconhece a sua respiração e a sente, você vive. A vida é a respiração viva. Olha que bonito, lindo, lindo, maravilhoso, né? E é isso, né? São momentos de pausa. Vocês vejam, né? Eu comecei muito mais agitada, né? Comecei esse encontro muito mais acelerada mentalmente, né? Trazendo essas ideias todas. Mas à medida que eu fui ganhando consistência, daquilo que eu estava dizendo, que para mim parecia primeiro como eu posso dizer, um insight, né? Um insight não, né? Uma série de insights. E aí eu fui tentando dar forma a essa série de insights. Eu fui percebendo, né? Como eles foram voltando, né? Que eles vão até um lugar e aí eles retornam na própria respiração para mim. E eu fui percebendo a consistência disso que eu tô dizendo. Então, o meu corpo também
foi se transformando. Foi se transformando à medida que eu ia falando. O meu ritmo se tornou outro ritmo. E eu reconheço muito esse movimento em mim, né? Que é um movimento que começa muito acelerado, né? Começa muito acelerado, quer dar conta de tudo, aqueles pensamentos que vêm em forma de ebulição, em forma de brainstorm, né? De tempestades cerebrais. E depois eu vou, à medida que eles vão, né, encontrando lugar na linguagem, né, eles vão encontrando lugar na respiração, eles vão retornando a mim e vão me acalmando. E vão me acalmando e mudando também o modo como eu me relaciono com esse meu próprio corpo. É muito interessante, né? Então a gente se vê no papel, né? E esse se ver não é uma coisa que a gente consegue fazer sozinha, demora, né? É demorado, né? A gente precisa fazer junto com o outro, porque é com o outro que eu me relaciono, é com o outro que eu converso, né? É o outro que eu afeto com a minha palavra e que vai me afetar e que vai produzir em mim, talvez, movimentos de intensidade tais que vão transformar meu ritmo, né? Que vão me mostrar, especialmente, que o ritmo participa de um imprevisível, mas que também participa de um lugar que é o não previsível, que é um lugar de uma dominação sistemática da máquina social, né? Era um pouquinho disso que eu queria falar para vocês. Olha, o Irineu chegou aí, que gostoso. Queria falar para vocês sobre isso, porque isso é muito importante. Eu não sei se eu vou ter... Eu vou tocar nessa questão sobre a escrita curativa, sobre a respiração, nas lives que vão ser sobre voz autoral. Na live não, nas aulas, né, gratuitas. Porém, eu não vou falar com essa profundidade e nem sobre esses temas que eu tô trazendo hoje. Então, eu acho que fica aqui algum conteúdo também, para que a gente possa trocar. Se vocês tiveram alguma dúvida, e se despertou algum interesse, ou algum desejo de falar algo, podem mandar para mim, por direct. Eu vou, essa semana, abrir uma caixinha de perguntas no Stories. Eu não sei fazer isso, os meninos vão me ajudar, eles são maravilhosos. Eles vão me ajudar a fazer isso, abrir uma caixinha. Vocês podem deixar as perguntas lá, porque nessa semana, na sexta-feira, às 20 horas, eu vou... Então, nessa caixinha, que vai ser aberta nos Stories, vocês vão poder, então, encontrar... poder colocar as perguntas, e aí eu posso comentar mais sobre isso nas próximas lives. Obrigada, Lu. Na live de sexta-feira, né? Tirar dúvida, fazer algum comentário das coisas que ficou essa semana, né? Para vocês que estão chegando agora, a gente está fazendo essa semana uma série de lives que vão fomentar um pouquinho, né, da nossa discussão na semana de construção da voz autoral. Então, eu vou começar já aqui a receber as perguntas, a já ir falando sobre elas, né? A semana da voz autoral, então, é uma semana online e gratuita, onde eu vou falar sobre construção da autoria. Vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de junho. Então, quem não se cadastrou ainda, pode se cadastrar, faz lá, entra no link da bio, faz o cadastro, né? Garante a vaga, vai estar comigo, vai ser muito bom. E amanhã, para quem gostou da nossa conversa de hoje e estiver preparadíssimo, amanhã a gente vai ter uma live muito especial também, com uma pessoa que eu amo muito, virou uma grande amiga, que é a Cris Yamazaki. A Cris, ela trabalha com revisão, com edição de textos. Olha, vai ser muito legal, porque eu vou poder perguntar para ela um pouco sobre essa questão da respiração, né? Como é que ela se sente, né? Tendo de, às vezes, fazer cortes, fazer interferências nesse corpo, ou também como ela se sente quando isso é feito com ela, né? Então, amanhã a gente vai conversar às 20 horas, e o nome da nossa live é bonita, porque chama Edição como Artesania dos Sentidos, né? Eu acho bonita essa palavra artesania, porque
é um artesanato mesmo, né? Você editar sem matar o outro é um artesanato, né? Então, o que eu espero? Espero que vocês fiquem um pouco assombradas com essas ideias todas, né? Sobre a importância da respiração para nossa escrita e para nossa inscrição no mundo e na vida. Então, percebam, né, o que estão fazendo com vocês e vejam, né? Se tem uma intenção nisso, tudo bem. Mas então usa isso a seu favor. E depois, quando aquilo não te servir mais, aquilo estiver te calando, te sufocando, te asfixiando, dá o start para a construção da sua própria voz. E busca saber como que ela é, né? Gente, boa noite. Boa noite para vocês que ficaram me acompanhando aqui. Foi tão bonito, foi tão gostoso. Para mim foi incrível, né? Eu não sei se vocês fizeram alguma pergunta que acabou passando despercebido, porque passa, né? Às vezes eu tô falando e tentando construir as ideias, então passa. Mas eu deixo vocês e o convite para vocês me escreverem, caso queiram. E agora eu te deixo vocês, porque eu começo um curso hoje, eu tô muito animada com esse curso, é um curso que chama Esquizo Histórias, é um curso que ele dá continuidade ao curso de escrita curativa, mas ele já é um curso meio pós-graduação, mas é muito bom, tá bom? Encontrar vocês. E um beijo, um bom descanso. E a gente se vê amanhã na live da Cris Yamazaki. Beijinho!